Olá. Boa noite. Como é bom estar aqui mais uma vez, junto com vocês, para juntos orarmos, agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. O nosso culto de quarta-feira é o nosso culto de oração, é o nosso culto de agradecimento. E é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. Nós passamos a semana na correria, no trabalho. Nós passamos por problemas, por aflições. Então nós temos uma pausa aqui, juntos, para clamar, para interceder a Deus. E nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. E só a Ele mesmo que nós temos e podemos recorrer diante de qualquer situação da nossa vida. Eu quero convidar você nesse momento para compartilhar o link desse culto com seus amigos, com seus familiares. Você pode estar copiando, vai lá no Instagram, compartilha nos grupos de trabalho, do condomínio, da família, para que mais pessoas tenham esse momento de comunhão com Deus, esse momento de intercessão, esse momento onde nós estaremos aqui juntos orando uns pelos outros. Hoje, de maneira especial, essa primeira oração, eu farei logo mais, eu quero dedicar aos profissionais de enfermagem. Hoje é o dia, né? Profissionais de enfermagem que sempre dedicou tempo, vida, saúde, né? Para nos atender. E no último ano, de maneira muito especial, com a pandemia, tem dedicado mais tempo ainda para cuidar. É muito bom ter bem cuidado. E os profissionais de enfermagem têm feito isso. Por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através da oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos na tua casa de oração, para juntos adorar o teu nome. O que nós gostaríamos hoje é que fosse possível que todos estivessem juntos aqui, presencialmente, na tua casa, juntos em comunidade, reunidos aqui adorando o teu santo nome. Mas nós sabemos que temos passado por momentos difíceis, mas que o Senhor continua provendo meios e formas de nos encontrarmos distantes, mas presentes espiritualmente aqui, agradecendo a Ti pela Tua misericórdia, agradecendo porque o Senhor sempre é grandioso em nossa vida, o Senhor sempre tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque por nós mesmos, nós não somos merecedores da Tua graça, não somos merecedores da Tua misericórdia, mas o Senhor nos ama, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor se compadece de cada um de nós. E por isso nós estamos aqui. Queremos colocar aqui em Tuas mãos os profissionais de enfermagem. Em nossa comunidade nós temos profissionais da área de enfermagem. Nós queremos colocar aqui que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa cuidar da família também de cada um deles, que o Senhor possa cuidar com segurança, com paz, com resiliência, para enfrentar a cada dia as situações inerentes à sua profissão. Obrigada, Paizinho querido, porque o teu amor é tão grande, e nós podemos estar aqui para aliviar os nossos fardos, através da busca incessante pelo derramamento do Teu Espírito Santo em nossa vida. Fica conosco, nos dá um culto de adoração na Tua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos continuar adorando a Deus através do louvor.
Que bom ter essa certeza que nós, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós podemos continuar seguindo essa jornada dia após dia, confiando no nosso Senhor e com a presença desse grande pastor que tem estado conosco. Olha só, algumas pessoas têm enviado mensagens aqui para a gente, através do YouTube, através do Facebook, com alguns pedidos de oração. Mas eu quero aqui falar que Dona Maria Helena Medeiros foi a primeira pessoa a entrar aqui no YouTube e a comentar às 19 horas, pontualmente. Dona Maria Helena, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos aqui Meirilda Silva. Ela agradece a Deus por tudo e pede oração pela família, pelas famílias e pelo mundo inteiro. Amém. Célia Nascimento, ela pede oração por ela, pela saúde dela. Ivone Silva pede oração para todas as famílias adventistas em todas as partes deste mundo. E ela também pede oração pelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo e que Deus também abençoe os missionários e aqueles que dão estudos por este mundo afora. É verdade, viu, Dona Ivone? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que dedicam a vida, que dedicam o seu tempo para viajar para outros países, para outras cidades, pregando o Evangelho. Mas, mesmo com a pandemia, a gente não podendo sair tanto de casa, a gente também pode se movimentar, né, e dar estudo bíblico online, através das ferramentas digitais, dos recursos digitais que nós temos, né? Então, vamos orar para que cada um de nós tenhamos esse desejo, essa vontade intensa de compartilhar a palavra de Cristo, né, para que mais pessoas aprendam dele, não só aprender, né, mas que vivam na sua palavra, para que ele possa voltar logo para nos buscar, para nos resgatar. Nós temos aqui Débora Thaís, que pede oração peço muita oração por proteção, que ninguém entre aqui em casa de madrugada, amém. Peço oração por proteção, estou precisando, né? Débora e Luciana e Paloma. Nós vamos orar sim, Débora, por você, por Luciana e por Paloma. Daniel Pereira também pede oração por ele e pela família dele. Meus queridos, nós temos que orar intensamente uns pelos outros. Eu convido você que colocou aqui esse pedido, os seus pedidos de oração, você que está aqui assistindo. Nós temos agora uma quantidade de pessoas online. Eu convido você a pegar aí no chat, olhar assim os comentários, escolher uma pessoa dessa e adotar essa pessoa por uma semana, orando por essa pessoa, intercedendo, porque um vai estar fazendo isso pelo outro e assim todos nós seremos cobertos de oração. É muito bom ter essa certeza que ao redor do mundo nós temos pessoas que confiam em Deus e que dedicam tempo para orar, para interceder pela vida, né? Às vezes de pessoas que a gente nem conhece. A gente tem orado. Então, de repente, no céu, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar. Olha, sou eu, aquela que estava ali no culto, assistindo o culto online. Isso é maravilhoso. O Alex Soares, ele pede oração pelas famílias. Cleusa Barreiros, se não me engano, ela mesma, é a mãe de Milena. Milena, ela é aqui da nossa comunidade, faz parte do Ministério de Louvor, participa aqui também é diretora de culto aos sábados. E, por sinal, Milena fez uma homenagem para ela no Dia das Mães muito bonita. Já fica aqui o convite para você que não assistiu ainda o programa de domingo passado do Dia das Mães. Assista porque está lindo. Dona Cleusa, ela pede oração pela família, pelos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Carlos Chagas, Minas Gerais, pelos parentes e pelos vizinhos. Josemar pede oração por ele e pela família dele. Vamos estar orando, Josemar. E nós pedimos a vocês que não deixem de interceder por essa equipe aqui, também de mídia, que tem trabalhado e dedicado seu tempo para poder estar transmitindo esses cultos para vocês. Eu quero ler para vocês aqui agora o Salmos 86. Se você tiver com a sua Bíblia aí próximo, ou se você tiver com o celular disponível e você puder abrir, vamos ler juntos este salmo. Salmo 86 diz assim: Inclina os seus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti.
Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. No verso 6 ele diz: escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Nós estamos aqui nesse momento, colocando diante de Deus o nosso coração, colocando a nossa família, os nossos amigos, pedindo a Deus por proteção, pedindo a Deus por livramentos, coisas que às vezes a gente nem escreve, são coisas que estão guardadas lá em nosso coração, no íntimo de nosso ser. Mas eu quero te dizer que, seja o que for que esteja passando, seja o que for que esteja te trazendo angústia e sofrimento, tenha certeza que nós temos um Deus que é capaz de solucionar qualquer situação. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, para clamar a Ele misericórdia, para pedir a Ele para inclinar o seu ouvido, para ouvir o clamor de cada um de nós, para ouvir o meu clamor, para ouvir o seu clamor. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus por todos esses pedidos que foram colocados aqui. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, estamos aqui orando. Estamos aqui, ó Pai, porque nós reconhecemos que Tu és Deus poderoso, grandioso. Tu és o Deus da nossa vida, sem Ti nada somos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem a cada dia mostrado que cuida de nós. Deus, quantas coisas o Senhor tem realizado no meio do nosso povo. Quantas vezes o Senhor tem nos dado livramentos que nós nem sabemos. Mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem estado atento a cada um de nós. Nada acontece sem que seja com a Tua aprovação, sem que seja com a Tua permissão, Senhor. E nós estamos aqui te pedindo que nos ajude a cada dia a fazer a Tua vontade. Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para enxergar e para ouvir a Tua voz. Nós não queremos ficar aqui nessa terra fingindo ser pessoas que acreditam ou que confiam em Ti. Nós queremos confiar e Te servir de forma verdadeira, de forma honesta. Deus, acalma o coração de cada pessoa que colocou aqui o seu pedido. Nós podemos observar que são pedidos que pedem pela família, por saúde, por segurança. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor está aqui nesse momento, ouvindo e sondando o coração de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque nós temos nesse momento a oportunidade de dizer a Ti que nós confiamos em Ti, que nós queremos viver para Te adorar, que nós queremos viver para Te servir, Senhor. Por isso que eu te peço nesse momento, acalma o coração, o nosso coração. Traz a Ele paz, consolo, conforto e nos ajude a cada dia a buscar mais a Tua presença. Te peço nesse momento, Deus, que estejamos com os nossos ouvidos abertos e o nosso coração preparado para continuar Te adorando, ouvindo a palavra que será pregada agora. Usa, ó Deus, mais uma vez o Teu servo, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Fica conosco, Pai querido, Pai amado. Nos dá a cada dia coragem, ousadia em Te buscar, em Te servir e de proclamar ao mundo que o Senhor está prestes a voltar. E não, nós não queremos ficar aqui. Nós queremos subir para Te adorar eternamente nas mansões celestiais. Nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. E nós estamos aqui para Te agradecer, porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho para que viesse aqui morrer por cada um de nós, para que hoje, em 2021,
tivéssemos a oportunidade e a esperança de termos uma vida melhor nas mansões celestiais. Fica conosco, ó Pai, nos abençoa, nos cobre com as tuas bênçãos. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar novamente aqui com vocês para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por este convite através da Igreja da Maria Quitéria, Espaço Novo Tempo, e convido você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 11, 27 e 28. João capítulo 10, Evangelho segundo São João, capítulo 10, 11, 27 e 28. Nesse texto, nós vamos ver que Jesus se apresenta como o bom pastor, ao tempo em que nos convida a refletir também sobre o seu rebanho, sobre as suas ovelhas. Antes, porém, vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede para refletirmos, orarmos, estarmos em comunhão com o teu povo. Te agradecemos por sermos teus filhos, sermos tuas ovelhas, e te pedimos que alcance outras pessoas através dessa mensagem. Que o Senhor use agora o teu servo para que venhamos a falar aqui seja tão somente inspirado pelo teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, penso que você já tenha encontrado, esteja aí com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler? Versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna, e para sempre não perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão. O capítulo 10 de João é um dos mais conhecidos e um dos mais comentados da própria Bíblia. Ele é um texto muito interessante, muito rico. Antes, porém, é preciso a gente fazer uma retomada do contexto daquela época e também uma retomada dos fatos no capítulo 10 que levaram a Jesus a se apresentar como o bom pastor. Primeiro ponto, o contexto político e econômico e social daquela época nos reporta a Isaías 53:6 e 1 Pedro 2:25, quando diz assim: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, desgarradas, cada um tomando o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, naquele período em que Jesus estava entre nós aqui na Terra, havia um conflito político, econômico e social muito grande. Era um clima muito tenso devido às dificuldades que o povo vivia. As pessoas mais pobres, os doentes, as pessoas que sofriam de preconceito, como era o caso dos samaritanos. Essas pessoas tinham problemas seríssimos naquela sociedade. As mulheres, então, nem falar. Não era permitido o contato direto das mulheres em locais públicos com os homens. Enfim, era um contexto de caos. E os judeus, que é o povo escolhido, que é a nação eleita, de acordo com o que nós vimos nas alianças anteriores no Antigo Testamento, esse povo estava completamente perdido e sem esperança. Eles haviam passado diversos momentos de dificuldades, de cativeiro, exceto aquele período ali do reinado de Davi, Salomão, que foi o período áureo, digamos assim, de Israel. A história do povo é de muito sofrimento, é de muita dor. E não vamos aqui analisar o porquê, o que levou a isso. Mas os judeus estavam ali
aspirando por melhores dias. Então, eles estavam, cada um buscando o seu caminho. E eu faria, então, um paralelo daquele período ao que nós vivemos hoje. É um cenário muito semelhante. Nós vivemos uma sociedade hoje muito egocêntrica, muito cada um por si. As pessoas olham um pouco para os outros. Mesmo entre nós, que nos dizemos, nos auto-intitulamos cristãos, é difícil a gente ver, na prática, isso acontecer. Ou seja, naquele período, era uma sociedade fragmentada, assolada por um sistema estruturante. E isso leva, inclusive, no contexto do texto, a entendermos o porquê Jesus começa a falar no capítulo 10 sobre essa apresentação dele como o bom pastor. É que no capítulo anterior, ele havia feito um grande milagre com um cego na nascença. E esse cego foi expulso da sinagoga. Muitas pessoas começaram então a questionar a Jesus. Ele então se apresenta como bom pastor. No versículo 11, mas ele repete também no versículo 14 a mesma expressão: eu sou o bom pastor. E ele faz ênfase em alguns detalhes aqui que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Versículo 15, conheço as ovelhas. Versículo 16, ouvem a minha voz. Versículo 17, dou a minha vida. Versículo 18, ninguém a tira de mim. E quando ele fala isso, então, os judeus se aproximam dele. Muitos que ali estavam dizem para ele assim: até quando terás a nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, o Messias, aquele que nós judeus estamos esperando para nos livrar desse império romano que nos devasta, que nos magoa, diz-nos abertamente: tu és o Cristo? E então Jesus começa a responder. E ele então se apresenta como o bom pastor. E é a partir de agora que eu quero inicialmente tratar de 4 argumentos que Jesus apresenta para afirmar com autoridade. Primeiro, ele diz: eu sou. Esse eu sou que Jesus está se portando nos remonta lá ao Antigo Testamento. Por exemplo, com Abraão, quando ele se apresenta: diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou Javé, ou Yahvé. Ou ainda, em algumas traduções, eu sou o que serei. Então, ele está ali remontando ao próprio Deus ao se revelar a Abraão, depois a Moisés, quando o povo, indignado lá no deserto, pergunta: Moisés, tire essas dúvidas para conosco, converse com Deus, você fala com ele, tente extrair dele alguma resposta. E aí Deus diz para Moisés: diga ao povo que eu sou aquele que tirou vocês do Egito, eu sou aquele que socorre vocês miraculosamente durante toda a trajetória da história desse povo. Eu sou. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento que ele apresenta nesse texto lido é: eu as conheço. Quando Jesus disse que conhece, ele está afirmando que ele tem uma plena possibilidade de saber cada coisa de cada pessoa e reconhecer. Ele conhece e reconhece todas as pessoas. E por isso mesmo, ele reconhece aqueles que o seguem. Então, essa é uma outra virtude apresentada no argumento para Jesus afirmar que ele é o bom pastor. Terceiro ponto, ele diz assim: eu dou a vida por minhas ovelhas. Ora, essa parte aí é de um amor indescritível. Imagine, nós vivemos agora há poucos dias, há 3 dias atrás exatamente, o Dia das Mães. E a gente sabe como a mãe acolhe, como a mãe é carinhosa, como ela nos ajuda, como ela é boa, como ela deseja o nosso bem, como a mãe abdica de muitas coisas para nos favorecer como filhos e filhas. Algumas até dariam a própria vida por seus filhos e suas filhas, mas não existe nenhum amor comparável ao amor do bom pastor, porque ele não dá a vida somente por aqueles que são seus filhos e filhas. Ele dá vida por qualquer
pessoa. E é isso que ele coloca claramente. E é isso que vai alcançar o povo daquela época e o povo de hoje. Por quê? Porque ele está dizendo: eu abraço a todos incondicionalmente, independente da etnia, independente da opção sexual, independente se é usuário de droga ou é um doutor ou é um magistrado, independente de ser qualquer coisa na vida, ele abraça a todos, principalmente aqueles que mais precisam. Jesus está sempre pronto. E esse amor incondicional o fez dar a própria vida em nosso favor. Por fim, Jesus se apresenta também como bom pastor quando ele diz assim: eu dou a vida eterna, e quem a ganha jamais perecerá. E interessante é que essa afirmativa do verso 28, ela se repete várias vezes em João. Por exemplo, em João, capítulo 10, versículo 17, 18, 13, 37, 13, 38, João 15, 13, a primeira carta de João 3, 16, repete com bastante ênfase a questão da eterna aliança, que foi através da própria vida de Jesus, através do seu sangue derramado ali na cruz. Então, esses são, basicamente, os 4 argumentos utilizados para mostrar que ele é um pastor. Mas nós não nos limitamos, nesse texto que acabamos de ler, a perceber somente os atributos de Jesus, que ele próprio apresenta. Ele também faz ênfase a algumas características, a 3 características daqueles que são chamados de ovelhas. A primeira característica é, Jesus diz: conheço as minhas ovelhas. Quando Jesus fala em minhas, ele está colocando claramente que as ovelhas do Senhor Jesus, elas não pertencem à Igreja Católica, ao Centro Espírita, à Igreja Adventista, ao islamismo ou a qualquer denominação ou crença religiosa. As ovelhas são dele. Lá no céu não vai existir igreja A, B, C, D. Lá no céu seremos todos um só povo, uma nação eleita, única, uma única igreja. Essas ovelhas são do Senhor Jesus. Por isso ele diz, minhas, ou seja, dá um caráter de pertencimento. Vocês pertencem a mim. Não pertencem a outra pessoa. Não pertencem a nenhuma instituição. Pertencem ao bom pastor, que sou eu. A segunda característica é que as ovelhas ouvem. Mas o sentido aqui no grego não é um ouvir auditivo. É um ouvir que revela obediência. Mas observe, não é também, nesse texto, uma obediência submissa no sentido de não ter liberdade. Não, você pode ter a liberdade, mas uma liberdade assistida. É uma obediência que não é uma obediência, digamos, animalesca, aonde vai um, todos vão atrás. Não é isso. É a obediência de você ter submissão àquele que você sabe que é a autoridade maior. Me ouvem, estão atentos, e aí nos reportamos novamente ao Antigo Testamento. Aliás, a escola sabatina deste sábado vai falar sobre isso, né? E falou também no sábado passado. Se vocês me ouvirem, se vocês me escutarem e me obedecerem, o que é que vai acontecer? Vocês serão abençoados. Terceira característica das ovelhas, elas me seguem. Esse seguir está significando para todos nós confiança, fé,
repetir, replicar aquilo que eu, Jesus, faço. Lucas 9, 23 traz uma mensagem muito interessante. Ela diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse me seguem tem exatamente esta característica. Você precisa, primeiro, negar a seu ego, negar a si próprio e tomar a sua cruz. Esse tomar a sua cruz significa que você deve matar aquelas coisas que não são positivas. Você deve tentar trazer dentro de si, internalizar em você a possibilidade de potencializar as virtudes e cavar masmorras aos seus vícios. Ou seja, carregue a sua cruz e siga-me. Esse seguir também vem aí no sentido de você replicar. Nós precisamos replicar aquilo que Jesus fez. As obras, elas não salvam por si só. A salvação vem pela graça. Mas a fé sem obras é morta. Precisamos demonstrar no nosso dia a dia que seguimos a Jesus, replicando aquilo que ele também fez. Jesus nos promete, como bom pastor, um presente presente. Quando no texto fala assim, as minhas ovelhas, aquelas a quem eu dou a vida eterna, jamais perecerão. Ou seja, está dizendo, não perecerão também. No grego tem esses dois sentidos. Jamais perecerão e não perecerão. Significa que é um presente presente. É uma coisa de agora. Eu lhes dou. Observe, Jesus não fala, eu lhes darei a vida eterna. Ele fala no presente. Então, o presente nós ganhamos no presente. Eu lhes dou agora a vida eterna. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de rememorar com vocês alguns pontos de destaque. Vamos começar, então, pelos argumentos de Jesus ao se apresentar como bom pastor. Quais foram esses argumentos? O primeiro, Jesus se apresenta como o eu sou. Anote aí, Jesus se apresenta como o eu sou. O segundo, ele se apresenta como bom pastor. Terceiro, ele nos conhece. Quarto, ele nos dá um grande presente, a vida eterna. O texto também nos dá aqui 4 características para que a gente possa assimilar. A primeira, as ovelhas do bom pastor pertencem exclusivamente, unicamente e somente a ele, Jesus. A segunda característica, as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz. A terceira característica, as ovelhas do bom pastor seguem-na, confiantes, compartilhando, com fé e com boas obras. E a quarta característica, as ovelhas do bom pastor têm um certificado de garantia, têm um selo, uma aliança eterna através do sangue derramado do Cordeiro na cruz do Calvário. Que possamos compreender nas nossas vidas Jesus como nosso bom pastor e que possamos também, dessa forma, estar sempre de ouvidos atentos à sua voz e seguindo os seus passos confiantemente, refletindo tudo isso em fé e obras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa reflexão. Agradecemos pelo dom da vida,
Pedimos por todos os pedidos aqui apresentados, intercedemos pelos pedidos aqui apresentados, que o Senhor, na sua infinita sabedoria e bondade, possa estar atento a cada um deles. Nos abençoe, nos guarde, abençoe a tua igreja e nos dá um resto de noite de paz e de descanso. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se você também diz amém, escreva no chat aí, amém. E boa noite a todos e a todas.